Olá, eu sou o professor Erivelton, formado em matemática pela Universidade Paulista, e aqui estaremos tratando de conceitos do papel do professor, qual série abrange, o que eu estarei aqui falando e o que deve ser aprendido pelo aluno. Se você nos assiste aí pelo YouTube, já deixa o seu like aí pra gente. E vamos lá, vamos aqui ao que interessa. Gente, a matemática, ela é importante, importantíssima em nosso dia a dia. A matemática, ela é necessária, ela é essencial em nosso dia a dia. A matemática, às vezes, até nos controla, que é o caso do tempo. Aqui o slide. Vamos lá. A matemática é parte importante do nosso dia a dia. No ensino da matemática, destacam-se aspectos básicos, como relacionar observações do mundo real com representações. Gente, em nossa volta, é fácil em nosso dia a dia, perceber uma figura, perceber uma forma e relacionar isso com a matemática, Claro que se você tiver uma noção básica ali de matemática. Então, uma figura você pode estar relacionando, você pode estar associando a um conhecimento matemático. A gente tem as tabelas, também a gente é muito familiarizado com as tabelas, e a gente tem procedimentos, que são as continhas, que é o desenvolvimento de um cálculo, é um procedimento, que você adota para resolver, para solucionar um problema matemático em questão. E essas representações devem relacionar-se com princípios e conceitos matemáticos através da fala e da escrita. Gente, a matemática ela tem uma fala, ela tem uma linguagem própria. E a gente também escreve a matemática, A gente escreve a matemática, solucionando, um problema, adotando um procedimento para estar solucionando um problema existente. E daí, a gente chega a uma conclusão. Bem, uma pergunta aqui. Qual é a importância de estudar os conceitos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental? Essa videoaula, ela está sendo gravada em especial para você professor, para você professora, para você auxiliar de sala que atua aí nos anos iniciais do ensino fundamental. E eis aqui o questionamento, eis aqui a pergunta. Qual é a importância de estudar os conceitos matemáticos nos anos iniciais do ensino fundamental? Qual a importância de eu estar tratando, de eu estar passando os conceitos matemáticos para os meus alunos? Bem, todo o conteúdo de matemática é introduzido por meio de conceitos, Se vamos tratar de um tema, de um conteúdo, de um assunto matemático, a gente, as prévias ali, a gente começa por conceitos, por definições. Isso porque a teoria permite que os estudantes organizem, que eles construam e que eles tragam para si os conhecimentos que lhe foram apresentados, e que depois eles possam estar aplicando, aplicando aquele conhecimento. Só que tudo começa por uma definição, tudo começa por um conceito. Sem esse fundamento, sem essa definição, sem o conceito, os alunos tendem a ter mais dificuldade para resolver os exercícios e aprender tópicos mais complexos que dependem justamente dessa base teórica. Então, olha só, a base teórica na matemática, dentro de matemática, é um conceito, é uma definição. Então, é daí que o aluno aí que o aluno dá o pontapé inicial, para ele depois estar fazendo aplicações, em exercícios ou em outras demandas, que o professor leve para o aluno em sala de aula. Então, olha só, é fundamental, é importante, é importantíssimo que o conceito ele seja bem absorvido pelo aluno. Por exemplo, é importante saber o conceito de algarismo. O que é um algarismo? Porque muita gente confunde aí algarismo com número, número com algarismo. Existe uma definição, existe um conceito para algarismo, existe uma definição, existe um conceito para número, assim como para reta, como para o plano e como para o espaço também. Então, um conceito que não é muito bem entendido por parte do aluno,
uma definição que não é muito bem compreendida ali por parte do aluno, isso pode prejudicar depois, né, o aluno quando ele tiver que aplicar o conhecimento. Então, olha só, aqui é importante saber do conceito de algarismo. O que é um algarismo? A gente precisa entender isso, né? A gente precisa compreender isso bem. O que é um algarismo? Por exemplo, 27. 27 é um número, tá? 32. 32 é um outro número. 726. 726 é um outro número. Tá, mas o que é algarismo? Os algarismos, eles formam, eles fazem os números. Voltando ao 27. 27 é um número. Ele é um número feito, ele é um número formado por dois algarismos. Pelo 2 e pelo 7, tá? 27 é um número feito, é um número formado por dois algarismos. Pelo 2 e pelo 7. 326, por exemplo, é um outro número. 326 é um outro número, formado pelos algarismos 3, 2 e 6. Então, essa é a diferença entre algarismo e número, né? Que muitas das vezes, né, muitas vezes aí os alunos fazem essa confusão, né, nessa compreensão aí. A gente tem também, né, por exemplo, que eu posso estar aqui mencionando o conceito, que eu posso estar aqui tratando do conceito de reta, né, de plano, de espaço. Então, olha só, se o aluno não sabe do conceito de reta, né, se o aluno não sabe do conceito de reta, como que ele vai compreender quando o professor falar em semi-reta, né? Em segmento, né? Que compreensão ele vai ter se ele não entende o conceito de reta, a definição de reta? Então, quando o professor for falar em segmento de reta, quando o professor for falar em semi-reta, então tudo isso daí vai ficar muito confuso para o aluno se ele inicialmente não compreendeu ali a definição, o conceito de reta. Então, é importantíssimo, né? É importantíssimo, é de suma importância, né, que no início, né, quando o conteúdo, quando o tema está sendo ali introduzido para o aluno, é importante que você, professora, que você, professor, né, introduza da melhor forma possível, passe da melhor forma possível a definição, né, o conceito daquilo para o seu aluno, né, para que depois, né, quando o aluno for fazer a aplicação, ele não faça confusão, né, e numa aplicação que ele vá fazer, uma definição, um conceito mal compreendido pode acarretar aí o aluno a fazer, né, aplicações incorretas dentro daquele conhecimento. Bem, e o papel do professor, né? E o papel do professor e o papel da professora, né, que está atuando ali em sala, que está passando um conceito, que está passando uma definição ali para os alunos. Bem, aqui estamos nos restringindo, tá bom? Né, eu reforço aqui novamente, estamos nos restringindo aos anos iniciais do ensino fundamental. Pois bem, nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor ou a professora tem como função principal passar o conhecimento matemático aos alunos, tá? A gente está falando de matemática, tá bom? A gente está falando dos conhecimentos, dos conteúdos, dos assuntos dentro de matemática. E do professor, né, da professora que tem a missão, né, tem o papel de estar passando esses conhecimentos, né, os ensinamentos dentro desses assuntos, dentro desses conteúdos para os alunos. Ali nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor ou a professora tem como função principal, né, de passar o conhecimento matemático aos alunos, né? Só que não é passar de qualquer jeito, né? E os professores, né, as professoras adotam aí estratégias, né, métodos, didáticas, né, para que melhor seja desempenhado ali o papel de professor, né, de professora, de profissional docente. A forma como passamos esse conhecimento, assim como o tipo de matéria, vai depender do nível de ensino em que estiver, no caso aqui o aluno. Então, da forma como você leva e passa o conteúdo, né, o conhecimento para o seu aluno, né, isso daí vai ter impacto no aprendizado do aluno. Então, se você leva, se você não faz com que o seu aluno explore, né, se você não faz com que o seu aluno vá além daquilo que você
tá passando, se você não permite que o seu aluno tenha autonomia, ou então se você não dá autonomia para o aluno, você não vai deixar um aluno, né, no final, né, no resultado final, no produto final, você não vai deixar o aluno num nível bom, né, de aprendizado, de conhecimento. Então, é preciso que você pense naquilo que você está levando, pense como que você vai estar tratando ali com o seu aluno, né? E você tem que também abrir espaço, né, para que o seu aluno tenha autonomia em sala de aula, né, de estar encarando, né, de estar aplicando aquele conhecimento, aquele assunto, aquele conteúdo que você vai estar ali tratando. Isso é um fator importante, né, um fator determinante no nível de aprendizado ali do aluno, né? Depois de você ter dado ali o seu ensino, ter adotado as suas metodologias, e daí existe o resultado, né, o produto, né, que é aquilo que o aluno vai estar obtendo como aprendizado. É importantíssimo que, ao longo desse processo, né, o professor ou a professora acompanhe o aluno o mais de perto possível. Gente, nos anos iniciais do ensino fundamental, é importantíssimo, é significativo que o professor, que a professora atue de perto, né? E o mais perto possível, né, dos alunos, né? Porque é os anos iniciais, o aluno ele vai estar construindo ali a sua base de conhecimentos, né? Para outros conhecimentos, para outros assuntos, outros conteúdos que ele vai estar encarando depois, né? Em outras séries, em outros níveis aí do ensino. Então é muito importante que você, professor, que você, professora, pegue na mão do seu aluno ali nos anos iniciais, que acompanhe de perto o processo de aprendizagem dos alunos, né? Que fique ali perto do aluno, próximo do aluno e o mais perto possível, pois ali o aluno ele está construindo a sua base matemática para os anos posteriores, né? Não somente para os anos posteriores, né? Para a sua vida, né, social e para o seu mercado de trabalho, né? Já pensando no mercado de trabalho futuramente. Nos anos iniciais do ensino fundamental, né, a gente está falando ali do 1º ao 5º ano, é preciso acompanhar o processo de aprendizagem do aluno mais de perto e é importante que o professor, que a professora esteja disposto a encarar essa árdua missão, né? A gente sabe que ser professor em qualquer nível que seja, em qualquer etapa que seja, não é uma missão, né? Não é uma tarefa simples, né? E é exigido, né, de você professor, de você professora que atua nos anos iniciais, ali do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, né? É importante que você acompanhe de perto, né, o processo de desenvolvimento, o processo de aprendizagem do seu aluno, né, ou melhor, dos seus alunos, né? O que eu estou falando aqui serve também para as outras disciplinas, né, para as outras matérias, não somente para a matemática aqui em si. Bem, e o que deve ser aprendido por parte do aluno, né? O que o meu aluno tem que aprender? Né? Eu vou tratar de um tema, eu vou tratar de um conteúdo, eu vou tratar de um assunto com o meu aluno, mas o que o meu aluno, né, o que eu preciso mais reforçar dentro do assunto, né, dentro do tema, dentro do conteúdo para o meu aluno, né? Então, como que eu posso dizer? Você tem que ter essa visão, né, no seu planejamento, né? Quando você está preparando ali o seu planejamento, seu plano de aula, você tem que ter essa visão, né? Para que o que você vai estar levando ali para o seu aluno depois seja objetivo, seja preciso para o seu aluno. Quando levantamos o que deve ser aprendido pelos alunos, é levado em consideração também o que ensinar e como ensinar os alunos, né? Então, o que o meu aluno deve aprender, né? O que o meu aluno deve aprender? Então, quando eu penso no que o meu aluno deve aprender, né, eu tenho que pensar também naquilo que eu vou estar levando para o meu aluno, né? Então, é pensado ali também na metodologia, né, nos procedimentos, na didática, a qual você vai estar levando ali para os seus alunos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, os alunos devem aprender. Então, aqui eu vou estar fazendo destaque, tá bom? Aos temas, aos conteúdos, aos assuntos que nos anos iniciais, né, você professor
deve estar passando aos seus alunos, né? E os seus alunos, né, devem estar aprendendo esses pontos, né, esses assuntos, esses temas, esses conteúdos, né, com muito rigor, porque o aluno nos anos iniciais do ensino fundamental, como foi dito anteriormente, ele vai estar preparando, né, uma base, né, uma gama de conhecimentos, né, matemáticos e também de outras disciplinas, de outras matérias, para posteriormente ele estar ampliando essa gama aí de informações, de conhecimentos. Então, nos anos iniciais do ensino fundamental, ali do 1º ao 5º ano, os alunos, eles devem aprender, eles precisam aprender dentro de matemática, tá bom, gente? O nosso sistema de numeração, tá? A gente tem um sistema de numeração e os alunos, né, eles precisam conhecer, eles precisam entender o nosso sistema de numeração, para que a partir daí, né, eles comecem a estar fazendo contagem, né, e que eles façam associações, né, a objetos, a coisas do nosso dia a dia. Depois, é importante tratar de operações com esses elementos. Depois do aluno se familiarizar com os elementos do sistema de numeração, depois que o aluno se familiarizar com os símbolos do nosso sistema de numeração, depois daí, né, entra a parte de contagem, né, o aluno precisa saber a contar, né, precisa entender, né, compreender a sequência lógica. Depois disso, depois do aluno compreender, depois do aluno entender a sequência lógica do nosso sistema de numeração, entra aí as operações com esses elementos, com esses símbolos do nosso sistema de numeração. Então o aluno, né, antes de partir para as operações com esses elementos, antes de partir para as operações com esses símbolos do nosso sistema de numeração, ele precisa estar bem familiarizado com esses elementos e ele precisa conhecer a sequência lógica de contagem desses elementos. Depois, né, do aluno começar a ter contato com as operações, né, é claro, né, que o aluno tem que começar a ter contato de unidade sendo adicionada a uma outra unidade, né? Por exemplo, quanto que é 3 mais 1, né? Quanto que é 3 unidades mais uma unidade, isso resulta em 4 unidades. Depois, né, você vai dificultando, né, um pouco ali para o aluno, né, ampliando ali o conhecimento ali para o aluno, né? Depois, né, você vai estar passando aqueles problemas, né, aquelas operações para o aluno estar pegando dezenas, né, e tá acrescentando a dezenas, né? Depois o aluno vai estar pegando dezenas e vai estar multiplicando por tantas unidades. Enfim, fechada essa parte de operações, né, seguindo aí uma sequência lógica, né, os alunos precisam ter contato, né, devem ter contato com as unidades de medidas, né? A gente tem o tempo, a gente tem o comprimento, né, que a gente mede, a gente tem perímetro, tem área, então tudo isso daí deve ser levado em consideração, deve ser passado aos detalhes para os alunos, né? Porque o aluno vai estar construindo, inicialmente o aluno vai estar construindo a base dele de conhecimentos. E depois ele vai estar ampliando, né? Lá nos anos finais do ensino fundamental, ele vai estar ampliando. Então, a boa base ela precisa ser construída nos anos iniciais do ensino fundamental, ali do 1º ao 5º ano. Gente, aqui eu estou colocando, né? Eu estou pontuando aqui numa sequência lógica, né? Numa sequência lógica que os alunos precisam estar vendo, que os alunos precisam estar tendo contato ali nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, não tem como você tratar de operações com o nosso sistema de numeração se o aluno não conhece a sequência lógica do nosso sistema de numeração. Então, é preciso que o aluno conheça o sistema de numeração, que ele conheça a sequência lógica, né? Que ele entenda, por exemplo, que o 10 é maior que o 8, né? Que o 27 é maior que 13. Para que então ele vá estar fazendo as operações com esses elementos, né? Que ele entenda que a multiplicação é você pegar uma quantidade, né, uma quantia, um valor que você tem, e você vai estar ampliando aquilo, né? Você vai estar multiplicando, você vai estar aumentando o tamanho daquilo. Bem, depois do aluno conhecer
os símbolos, né, o sistema de numeração, depois que ele entender a sequência lógica de contagem, depois que ele começar ali a fazer as operações, né, com esses símbolos, né, depois que ele começar a juntar, né, a somar unidade com unidade, depois dezenas com dezenas, né, entra a questão aí de unidades medidas, né, que são as medições que os alunos vão fazer, né, que você primeiro tem que introduzir, né, o que é medida, né, conceituar, né, como foi aqui mencionado na videoaula, conceituar para o aluno, né, o que é medida e depois pedir para que os alunos, né, meçam aí objetos, né, coisas ao redor que o professor, né, pode ter ali em sala, né, e está pedindo para que os alunos apliquem o conhecimento. Depois disso vem a geometria. A gente tem a geometria plana e a gente tem a geometria espacial, né? É nessa sequência que o aluno deve estar tendo contato, né? A geometria plana, né? Tudo aquilo que está sobre o plano, né? O que a gente consegue representar, né? O que a gente consegue, colocar, né, sobre um plano. Então, esse questionamento deve ser feito em sala de aula, né, junto com os seus alunos, né? Então, olha só, a geometria plana, né? Vamos imaginar a folha de caderno do aluno, né, ou então um papel ofício, né? O que a gente consegue representar num plano, né, matematicamente falando? A gente consegue representar um ponto, né, sobre o plano, a gente consegue representar uma reta, a gente consegue representar uma figura, né, um círculo, um quadrado, um triângulo, um pentágono. Então, tudo isso deve estar sendo explorado, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, para que depois, né, o aluno consiga expandir aí o seu conhecimento nos anos finais. Da geometria plana, o professor, né, você professor, você professora, vai expandir para a geometria espacial. Não tem como você tratar de geometria espacial primeiro com o seu aluno, né? Não tem como você tratar de geometria espacial primeiro e depois de geometria plana. Não, é nessa sequência lógica, né? Você primeiro trata de geometria plana, né? Você primeiro fala para o seu aluno que é um plano, o que é um ponto, o que é um vértice, né? Você conceitua tudo isso para o seu aluno e depois você parte para a geometria espacial, né? Dentro de geometria espacial a gente tem os sólidos geométricos, né? Os sólidos geométricos, né? Uma caixa de sapato, uma caixa de tênis, ali a gente tem um sólido geométrico, né? Então depois você explica para o seu aluno o que é uma vértice, o que é uma aresta, o que é uma face. Então, antes de estar tratando disso dentro de geometria espacial, você precisa ter tratado antes com o seu aluno, né, lá em geometria plana, o conceito de ponto, o conceito de reta, de plano. Depois, as frações e as operações com as frações, né? Não tem como o aluno chegar ali para ver frações, né? Não tem como você passar a parte de frações para os seus alunos, né, sem antes os seus alunos terem tido contato com o sistema de numeração, né? Então, antes de tratar, né, das operações com as frações, né, os alunos precisam ter tido contato antes com as operações, né, com aqueles símbolos do sistema de numeração, para depois entender ali a parte de fração, né, como que funciona, o que é numerador, o que é denominador, né, da melhor forma que você pode estar explicando. Você tem que pensar da melhor forma que você pode estar exemplificando isso para os seus alunos. Como que eu vou chegar diante dos meus alunos, diante da minha turma, e tá tratando de fração, né? Como que eu vou falar de fração própria? Como que eu vou falar de fração imprópria? Então, tem todo um passo a passo, né? Então, primeiro você coloca uma fração qualquer, né? Uma fração simples ali para o seu aluno na lousa, né? No quadro, você coloca 2, né, sobre 3, né? E depois você diz para o seu aluno como que se lê aquilo, né? Se aquilo é uma fração própria, se é uma fração imprópria. Aí depois você trata das operações, depois você trata das operações, não de cara você vai tratando das operações com seus alunos, né? E depois vem ali, né, os números decimais, né? Nos anos iniciais ali do ensino fundamental, né? Os números decimais, né? Os números decimais estão, né, por toda parte. É muito comum a gente ver, a gente notar, a gente perceber um número decimal, né? Na conta
de luz, né, que chega em nossa casa, né, na conta de água, né, num boleto bancário. Então, são exemplos que você pode estar dando, que você pode estar passando aí aos seus alunos, né, referente aos números decimais. Então, o que é um número decimal? Né? É um número com vírgula, né? Como que a gente lê o número decimal? Né? Ah, é 1/10, é 3/10, é 1/100, é 1/1000. Então, você tem que nortear bem seu aluno com a questão da vírgula, né? Uma casa após a vírgula, aqui tem 2 casas após a vírgula, aqui tem 3 casas após a vírgula, mas como que a gente lê aquele elemento, né? Como que a gente lê aquele número decimal, né? Aquele número que carrega consigo uma vírgula. Então, antes de estar tratando da leitura com o aluno, da leitura de um número decimal, você tem que detalhar para o seu aluno o que é um número decimal. O número decimal é aquele número que consigo carrega uma vírgula, né? Que traz consigo uma vírgula. Então você vai ter alguma coisa antes da vírgula, você vai ter alguma coisa depois da vírgula, né? E depois você vai estar tratando com o seu aluno de como que é lido, né, aquele número, aquele elemento. Bem, aqui é só arremetando, tá bom? A gente está só arremetando aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, o nosso sistema de numeração, né? Daí a gente tem uma figura, né, de evolução, né, do nosso sistema de numeração até chegar nesses símbolos atuais, tá? Até chegar nos elementos que a gente tem hoje. Aqui a gente tem a parte, né, de contagem desse sistema, né, do nosso sistema de numeração, né? Aqui é só algumas imagens, né, algumas representações, né, que a gente está vendo aqui uma aluna que está pegando ali os símbolos, né? A gente tem o 1, 2, o 3, o 4, o 5, né? Os símbolos do nosso sistema de numeração, e ela está associando isso à quantidade, né? A objetos, né? Então ali onde tem 1, ela colocou, né, um objeto. Ali onde está o 2, ela colocou 2 objetos, né? 2 coisas. Ali onde está o 3, ela colocou 3 objetos, né? 3 coisas, 3 elementos. Então ela está associando aí, né, os símbolos, né? Os símbolos às coisas, né? A quantidade, tá? Tanto é que o nosso, né, sistema de numeração, né, os números, né, na matemática, eles surgiram a partir da necessidade de contagem, tá bom? Então, primeiro você tem que estar apresentando os símbolos aos seus alunos, depois a contagem, né, a ordem, a sequência lógica de contagem. Bem, daí a gente tem as operações, né? As operações com esses elementos, com esses símbolos, né? Primeiro o aluno, você não vai colocar, né, de cara o seu aluno para fazer a seguinte conta, né? Quanto que é 10 mais 26, ou então quanto que é 108 mais 32. Não, você tem que começar quanto que é 4 mais 5, né? Faz essa continha, ó, você tem 4 palitos, né? E você coloca mais 5 palitos, mas o aluno ele precisa antes ter a noção, né, de 4, né? Ele precisa ter o entendimento do que é 4, do que é 5, né? Ele tem que ter essa noção de quantidade. Então, é um processo que ele é lento, né? É um processo de ensino e de aprendizagem que ele é lento ali nos anos iniciais. Então, o professor ele tem que acompanhar de perto o processo de desenvolvimento, de aprendizagem do aluno, né? Porque é ali que o aluno vai estar construindo a sua base matemática para os anos posteriores, né? Aqui a gente tem as unidades medidas, né? Você pode estar pedindo para que os seus alunos meçam coisas, né, ao redor, né, ali no ambiente escolar, né, em sala de aula, né? Um pode estar medindo o outro, eles podem estar medindo a janela, eles podem estar medindo aqui um banco, né? Eles estão medindo aqui um banco, 2 alunos, né? Você pode estar fazendo, são sugestões de aplicações, né, de determinado tema que você pode estar levando isso para a sua sala de aula para os seus alunos. Aí a gente tem geometria plana e geometria espacial, né? A gente tem ali planificado, né, uma coisa que depois vai se tornar um sólido geométrico, né? Ali dá para a gente perceber um cilindro, né? A gente tem um cilindro que está planificado, né, que está sobre o plano. Depois o aluno vai recortar bonitinho, depois com a cola ele vai ele vai sair da geometria plana para a geometria espacial, né? Ele tem um elemento ali que está planificado, né? Depois ele vai trabalhar esse elemento que está planificado, ele vai estruturando o elemento, daí ele vai chegar, né, em um sólido geométrico, né? Ele está partindo da geometria plana, né? Tá vendo como a sequência é lógica? Ele está partindo da geometria plana para a geometria espacial.
Aqui, né, um exemplo de atividade de frações, né? Como que o professor pode estar tratando de frações, né? O que é uma fração? Para que serve uma fração, né? Aí o professor pode estar dando exemplo, uma barra de chocolate. Imagina aí uma barra de chocolate, né, que você subdivide em 8 fatias, né, em 8 pedaços, né, em 8 barrinhas. Daí você come 4, né? Essa quantidade que você comeu, né, que você retirou, representa quanto do total, né? Então, essa é a ideia de fração, né? Mas para isso, antes você precisa começar lá falando de numerador, de denominador, de fração própria, de fração imprópria, para poder estar chegando no que aqui eu acabei de mencionar. A gente tem também aqui os números decimais, né, que são aqueles números que carregam consigo, né, que possuem vírgulas. Daí a gente tem ali 109,25. A gente tem 129, que é a parte inteira. A gente tem ali depois da vírgula, que é a parte decimal, né? A gente tem 25. O que ali que a gente tem? A gente tem 25 centésimos, né? Depois a gente tem ali 0,31, né? A parte inteira ali é 0, a parte decimal, né? 31 é 31 que? Centésimos, né? Se tivesse somente o 3 ali, 0,3 seria 3 décimos, né? Então, se você acrescentar mais um elemento depois do décimo, você vai ter centésimo. Se acrescentar mais um elemento ali depois de centésimo, você vai ter milésimos e por aí vai, né? Espero que essa videoaula possa estar enriquecendo aí os seus conhecimentos, né, em educação, matemática ali nos anos iniciais do ensino fundamental, para você professor, para você professora, para você auxiliar de sala que atua aí nos anos iniciais do ensino fundamental. É isso e até mais!